aproveitar então e dar um pin aqui. Então, como eu falei, os 4 tópicos da aula, né, diferentes, né, segmentado, né, visão, escalas, mídia, envelopes, algumas quantidades acústicas e medidas de qualidade de fala, tá? Então, vamos para visão, né, certo? Então, a melhor definição de visão é o que a gente tem do maestro, né? Então, o maestro, em acústica, na verdade, o que se vê é o que se ouve, tá? Porque a sala de concerto, né, onde a orquestra fica, ela é bolada para que o maestro ouça bem, né? Então, e o que significa isso? O maestro tem que ver os instrumentos, né? Tá? Então, aí a localização e a proximidade e a visão do maestro tem a ver também com a importância que é dada e a propagação acústica do sinal de áudio, tá? Então, aqui tem, né, o naipe de violinos, né, certo? Os primeiros violinos, o segundo naipe de violinos, as violas, os cellos, né? Tem um cellista aí, nossa, aí, certo? Depois tem os baixos, né, certo? Depois tem os metais, né, certo? Tem as madeiras, os metais, as percussões, e lá embaixo, quando tem alguns outros tipos de percussão, certo? E não é sempre que tem, mas o piano, né, tá? Ele fica do lado da orquestra em geral. A harpa às vezes fica aqui, às vezes fica no fundo também, mas a harpa em geral faz parte das cordas, faz parte das cordas, né? Fica bem no fundo das cordas, certo? Porque ela, por causa do tamanho dela. Então, esta visão panorâmica, ela faz bastante analogia com skyline, né? Então, quando você tem uma visão panorâmica de uma cidade, aí, tipo Nova York, aí, né? Antes das Torres Gêmeas aí, com as Torres Gêmeas aí. Não, essa aí é as novas Torres Gêmeas já. Então, aí você tem a mesma visão que se faz de uma paisagem, é o que se espera que o maestro tenha da orquestra, tá? E o som também, o som panorâmico é distribuído assim. Existem outros tipos, né? Por exemplo, né? A visão, o tipo de paisagem, que é, por exemplo, um skyline de uma grande cidade, que é a orquestra, né? E os seus mais de 30 instrumentos, mínimo 27, né? E depois o limite não tem muito. O limite meio pelo tamanho da sala de concerto, né? Na verdade, do lugar da orquestra na sala de concerto, né? Mas também não pode ser muito grande, porque um músico tem que ouvir bem o outro músico. Se é muito grande a distância entre os instrumentos, ele não ouve direito, né? Tá? Então a ideia é que existe um parâmetro acústico que mede quanto o músico ouve bem o outro, né? Tá? Bom, então a paisagem pan de jazz, né? Que é mais intimista, ele é diferente. Então existe uma sugestão, né? Isso aqui, a jazz já não é tão assim definido, porque jazz é meio bagunça mesmo, né? Esse é o nome jazz. Jazz vem de um pouco de desordem, né? Tá? Vem da comunidade negra, né? Certo? Então, jazz raiz, né? Certo? Então tem uma certa distribuição no palco, né? No stage, mas ele não é assim tão formal como é na orquestra, tá? A gente fala que o jazz é cool, né? Então ele é mais sóbrio, ele é mais limpo, né? Ele é mais limpo, né? Então se for comparar uma paisagem para jazz, é um lugar assim quieto, tá? Ou uma florestinha com os pássaros, né? Certo? Os macacos, né? Tá bom? Então, mas pode ser bem cool mesmo, né? Então esse jazz nova-iorquino aqui é um jazz mais azul, né? A gente até dá cor de jazz, tá? Vamos lá. E aí tem a outro tipo de visão, que é o do rock, né? Tá? O rock, ele também tem a sua sugestão, não é sempre que existe atualmente, a bateria às vezes pode até ficar um pouco mais na frente, né? Mas e algumas performances coloca ela até com um isolamento acústico. Por quê? Porque como a bateria, existe também esse parâmetro que um músico tem que ouvir, perceber o outro. Se a bateria está muito forte, ela
ela abafa os outros instrumentos. Então, até alguns tipos de arranjo, né? Quando é gravado, principalmente, quando é com microfone, né? Então, a bateria é colocada num isolamento acústico, tá? Uma barreira acústica, para que os outros músicos consigam ouvir os outros, não a bateria só, consigam escutar os outros instrumentos, tá? Então, ok. Então, e o rock, então, tem a ideia de pedra mesmo, né? Então, é o peso, né? Certo? E uma coisa mais rústica, certo? Mas aí, a questão da rusticidade depende tanto do baixo quanto da guitarra, né? Certo? Do teclado, etc. Então, mas o peso, de fato, é a bateria que dá, né? Certo? Principalmente a bateria que dá. Vamos lá. Então, esse é o pan, questão de pan, né? Então, pan, ela é uma... Eletronicamente, a gente não vai conseguir mexer muito nisso, né? Porque a gente tem previsto também em multimídia, né? Um tipo de estúdio que a gente poderia fazer umas brincadeiras assim. Mas do jeito que a nossa sala de aula a gente não consegue fazer nada, tá? Então, mas ali é previsto um tipo de pan, né? Percepção, né? Percepção espacial do som, tá? Então, aqui a gente faz... assim como existe o pitch, né, que é a percepção da fundamental na voz, também tem pitch de instrumentos, né, tá bom? Que também tem a ver com a mesma definição, né? A definição de pitch do instrumento é a fundamental. Só que o instrumento, com exceção da bateria, né, sempre tem pitch, tá? Com exceção dos na orquestra, né? A percussão, com exceção da percussão, tá? Todos os instrumentos têm pitch, tá? Só a percussão que não tem, né? Então, na voz tinha os surdos, né? Certo? E aqui, todos os instrumentos, eles têm um timbre específico, né? Tá? Ok. Então, a gente tem várias maneiras de registrar o registro, né? Você fala do registro, tá? Registro das notas, certo? Então, aqui está o sistema de Helmholtz, certo? Que vai notando aqui, né? Vai anotando e tem a altura, certo? Então, todos têm essa coisa dos tracinhos que tem a ver com a altura da nota, né? E aqui é o mais próximo de nós aqui é o sistema científico, né? Onde o C4 está no meio, tá? Então, aí, conforme quanto mais o risquinho está para cima, mais agudo, quanto mais está para baixo, mais grave, certo? As duas claves aí, de sol e de fá, certo? Então, e aqui o sistema científico, né? Que tem a relação entre eles, né? Entre a notação, tá? E aqui a nomenclatura, bom, algum tipo de nomenclatura aí, não é, talvez essa não seja assim tão, um sistema americano, né? Tá? Mas o sistema que a gente vai usar pelo menos para nosso interesse, né? É o científico, tá? Então, e o centro dele é o C4, né? Todos os sistemas de nota, ou todas as escalas musicais, elas foram boladas principalmente para o piano, né? Para o cravo, na verdade, né? Foi o Bach que criou. E o C4 é uma nota chave da tecla do piano, porque ela divide a mão direita da mão esquerda, né? Então, C4 está bem no meio, tá? De tocar a nota que divide o uso da mão direita com o uso da mão esquerda no piano, certo? Então, aqui está, né? O C do meio, né? Certo? A mão direita está aqui, a mão esquerda está aqui. Então, aqui está né? Pitch, né? 60, tá? Registro de pitch 60, né? Depois um outro pitch importante também é o A440. O A440 tem a ver com as frequências, tá? Em alguns lugares parece que falam A444, né? Mas acho que o normal é A440, tá? O pitch, a frequência que é do C4 é 2,6 alguma coisa, a gente vai ver na outra, né? Então, mas só esse registro aqui é que as notas musicais, né? Elas também têm um jeito de registrar que é A, B, C, D, né? Então, o A é o mais grave, né? E aí vai indo pro mais agudo, né? O Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Certo? E vai voltando. Tá? Então, é um registro. Mas para a gente, hoje a gente acaba usando mais o C, porque
por causa do MIDI, né? Então, o MIDI é um padrão que a gente acaba adotou o científico, certo? Vamos lá. Então, aqui tem uma escala de frequências, tá? Então, C4, 262, não 267. Então, C4, né? Os registros C, né? São sempre esses que estão quando o piano, né? O piano tem duas teclinhas, né? O C sempre está mais à esquerda das duas teclinhas, certo? Aqui, né? Aqui e aqui, tá? Então, esse é o jeito de identificar o C, né? E o C4 é bem no meio, tá? Certo? Bem no meio das teclas da mão direita e da mão esquerda. Então, os registros aqui é 65 Hz, tá? Essa é a escala bem temperada de Bach, tá? E vai até 123, depois a próxima é 131 e vai até 990 não, até perdão, aqui, né? Tá, então, 123, exatamente, daqui até 247, depois 262 até 494, o 440 aqui, né, certo? O outro A440, né, que aqui casa bem com a anotação, né? E aqui o último é de 523, né, até o 987 e tem um a mais, né? Logicamente tem piano com mais teclas, certo? Esse aqui é só o básico, né? O básico seria esse aqui e tem piano com mais teclas, né? Tá bom? E aqui está o equivalente dessas teclas aqui na escala, né? Nas duas claves, né? A de Sol e a de Fá, certo? Tá bom. Então, o MIDI, ele é uma representação, né? Representação não, é uma interface, né? Então, o MIDI foi bolado para ser uma coisa muito simples, ou seja, então é só um protocolo, né? Mas que tem esse formatinho aqui, né, de dados, que aí até eu pedi para vocês responderem isso, né? Vamos fazer uma pesquisinha. Mas basicamente para que você dando um código, é um pequeno formato para programação, né? Aí o instrumento, o outro lado, né, vai tocar. Então, é só isso. Então, ele tem a nota, tem o tempo, a duração e a intensidade, velocidade, tá? E aqui você tem um exemplo de interface, que é uma interface Crystal, né? Mas tem várias aí. Tem várias abertas, inclusive, né? Tá bom? Então, aqui já tem uma classificação mais... aqui é uma classificação mais gorda, mais rústica, tá? Certo? É um arredondamento, né? Então, o MIDI, ele suporta essas coisas assim. Como ele é um padrão, ok? Mas tem instrumento, quem toca do outro lado, às vezes é muito simples, né? Então, essa aqui é uma interface bem sofisticada. Quem toca do outro lado pode ser um Arduino, né? Então, ou bem mais simples, que esse microprocessador de 8 bits, né? 4 bits e tal. Então, às vezes não tem essa resolução em frequência, certo? Então, mas as notas, a princípio, elas têm duas casas, né? Tá? Eu vi até uma definição com 3 casas, né? Frequência aí. Três casas aqui, tá? 3 casas, né? Então, ele tem uma definição mais precisa para uma questão, porque existem MIDIs, interfaces, instrumentos que tocam MIDI, que são muito sofisticados, né? Quem tem mexido muito nisso é a Holland, né? Certo? Yamaha também. Yamaha tem processadores que fazem isso bem, né? Certo? Os keyboards, né? Então, os sintetizadores têm muita precisão, necessitam de precisão, porque eles se equiparam, né? Existem pianos elétricos hoje em dia que se equiparam, não digo que são iguais, né? Porque igual nunca vai ser, mas é um gosto muito refinado, pessoas com um gosto muito refinado tocam piano elétrico, né? Tá? A pessoa que eu conheço, assim, sucesso, assim, que gosta bastante é aquela Alicia Keys, né? Ela tem várias músicas que toca em piano elétrico, tá? Mas o pessoal de jazz gosta mais de piano analógico, né? Tá? Então, mas tem músicos que gostam de piano elétrico, tá? Então, aqui está o piano completo, né? Certo? E a interface, né? O número da interface MIDI então, a princípio, o MIDI ele é tabelado.
formatado por piano, certo? Para a escala principal do piano, que todas as escalas eram do piano, né? Infelizmente ou felizmente, sempre os músicos aí, né? Tá? E aqui está a relação do C4 e do A440, né? Tá bom? Então, são os, em padrões aí, são os que mais aparecem, tá bom? Aqui estão as notas do C e aqui está o nosso piano de novo, né? Então, para ver que aqui, o C4 está aqui, no caso de um piano curto, né, ele está bem no meio. No caso de um piano estendido, 88 teclas, ele não está bem no meio, tá? Ok? Então, a escala cromática, né? É o jeito de se referir a escala bem temperada. Pode estar me enganado, né? Mas eu acho que é isso. A escala bem temperada era uma escala que era só audível, né? Era só, não tinha definição de frequências, né? Aí depois, quando foi feita a definição, porque começou a se ter instrumentos de medição de frequência mais precisos, aí você teve a cromática estendida, tá? Que é o nome dado aí. Mas originalmente o nome desse negócio aí é a escala bem temperada de Bach, tá? Que saiu para o cravo, nem saiu para o piano, né? Por isso que tem menos. O cravo não tem todos os teclas, todas as notas que o piano tem, tá? Então, aqui está a notação A, B, C, D, F, G, sustenido, tal, etc, né? Tá? Então, aqui está o realce do C4 e do A440, tá bom? Então, ok. Então, o MIDI, a gente vai fazer um lab disso, né? Então, a gente vai... aqui, ó. O Gabriel está falando da afinação. Muito boa, né? Então, a afinação é o Fá, né? É o Fá, é isso, né? Então, é o Lá? É o Lá ou é o Fá? Eu não sou bom nisso, mas é um desses aí, né? É o Lá, exatamente. Que define a afinação. Tem vários programas que são de afinação, tá? Que é pelo A440, né? Por isso que nos interessa isso eletronicamente, vai? Porque existem interfaces ou sistemas de afinação, né? Tá bom? Então, bom, tá aí. Aqui, né? Então, a gente até pensei nisso, mas para não complicar muito, né? A gente envelope é um jeito onde você trabalha no timbre, né? Então, assim como no pitch, tá? no pitch na voz humana, você tinha as formantes. Então, que as formantes, a posição das frequências formantes, né? 4 no caso das vogais, né? E então, as frequências que fazem elas. E no espectro. Então, teve gente, não foi só um não, hein? Que respondeu formantes no tempo, né? Não dá, né, pessoal? Então, frequências formantes são no espectro. Então, a pessoa respondeu frequências formantes com uma forma de onda, né? No tempo, né? Então, não dá, né? Então, não dá. Então, frequência formante são frequências acima do pitch, tá? O pitch é fundamental, né? Frequência fundamental. No instrumento musical, é o primeiro modo de vibração, tá? As formantes, então, no instrumento musical é bem fácil de explicar, né? Na voz, há um problema que a gente não vê, né? Mas no instrumento musical, a formante é a caixa de ressonância do instrumento, devido à caixa de ressonância do instrumento, né? Então, o cello tem frequências mais graves porque ele é maior que um violino, né? Um oboé, né, tem frequências de ressonância mais graves do que uma flauta doce, uma flauta transversal, que é menor, né? E um baixo tem frequências formantes de vibração, né? O modo de ressonância frequências mais baixas do que o cello, certo? E então a caixa de ressonância das formantes. E o que vibra inicialmente, depois, o que faz o ataque, né? O ataque é o que, no caso do piano, é um ferro, tá? Um ferro que você bate. No piano são barras metálicas, né? Pode ser bronze, né? Então, que você bate, né? No caso do cravo, cravo ele é percussão, tá? O cravo, o cravo é uma corda, então é um fio
né? Como se fosse um fio que você puxa, tá? Que tem uma pinça que puxa. No piano é um ferro, uma haste metálica que você bate, tá? Então, este modo de vibração de quem você ataca é a fundamental, é o pitch, dá o pitch. É lógico que o jeito com que ele está fixado no violão são as cordas, né? As cordas do violão, na hora que você ataca ela e ela vibra, aquela vibração é o pitch, né? Por isso que se você vai mudando o ponto de articulação, né, da haste aqui, vai mudando as frequências, certo? Mas o jeito com que você ataca o lugar que vai vibrar, né, que vai dar a fundamental, ou pitch, é o timbre, né? O timbre, na verdade, é isso junto com um conjunto da ressonância, tá? O timbre é isso com um conjunto da ressonância, bom? Tudo bem? O timbre o ataque é dado aquele elemento que vai vibrar junto com um conjunto da ressonância, tá? Então, o timbre a gente modela pelo envelope. O que é o envelope, né? Tipo martelo nas cordas. Sim, isso daí. Não. Cravo, ele puxa, né? Ele puxa. Ah, no piano sim. Então, vamos lá. Então, o envelope, né? Então, aqui estão os elementos. O pessoal do MIDI é que mexe nesse negócio aí, né? Então, o jeitão com que é dado isso, né? Essas 5 regiões, né? O ataque é quando a energia sobe do zero, né? Lembra do plosivo, né? A energia vai do zero até a máxima amplitude, né? Isso é o ataque da nota, né? Depois que ele chega na amplitude máxima, logicamente, ele vai descer, então é o decaimento. E aí vai ter um momento que ele vai ficar em regime estacionário, ou quase estacionário. Isso chama-se sustentação. A sustentação é um tempo, né? E depende do instrumento, porque a forma de vibrar, né? Ou forma de vibrar junto com a caixa de ressonância, né? Num cello é diferente do que no violino, que é diferente de um oboé, né? Etc. Né? Tá bom? Então, a sustentação depende da geometria do instrumento. E depois, a volta, né? Certo? A volta é o release, que é para ele chegar no estado de próximo ataque. Então, essa configuração de como vai ser o ataque, o decaimento, a sustentação e a relaxamento, né? O release, é o que vai definir o timbre da nota, tá? E aqui, então, aqui já está, acho que eu fiz 2 vezes, então, exatamente, on-set detection, né, tá? Então, existe uma área, né? Uma área de música, ou aplicação de música, que é a detecção do ataque, né? Então, a detecção do ataque, para você fazer a composição eletrônica, o pessoal de machine learning tem mexido com isso, né? Então, aqui é o tempo mais ou menos o tempo, né? O tempo da nota, né? Certo? E aqui, aqui é aqui também é fictício, mas aqui o decaimento nunca é reto, né? Então, aqui e nem o ataque é reto, né? Então, o ataque é de alguma forma exponencial, e o decaimento e o release também são de alguma forma exponencial. E a sustentação também não é plana, não. A sustentação ela vai caindo um pouquinho, certo? A energia vai caindo. Mas, como é uma coisa pequena, né? Milissegundos em geral, então só tem que manter razoavelmente, né? Tá bom? Ok. Então, on-set detection tem a ver com o momento em que a nota é tangida, a gente fala, né? Tangido, sei lá. Acho que esse nome mesmo, né? Ok. Então, o que a gente vai... acusticamente, já estamos tentando coisa mais acústica, né? Então, o que é o som, né, pessoal? Então, até aqui é como as coisas elas saem do instrumento, ou... no caso aqui é uma coisa eletrônica, né? Mas agora, como é que isso toca o chão, né? Então, o acoplamento, né? Ou uma coisa é você empacotar, né? E agora, como você transmite já isso aqui seria o sistema sem fio, né? Então, o sistema wireless é a última milha, né? Tá? O sem fio é a última milha, né?
Então, aqui, o último momento do som é ele sair do aparelho, né? Um aparelho, né? E chegar no ouvinte. E aqui, né? A gente não, esse curso a gente não fala disso, mas tem os sistemas de alto-falantes, de caixas acústicas que reproduzem isso. Então, como é feita a reprodução do som, né? Existe uma norma, né? Um padrão, não norma, um padrão que chama de Sound, né? O que é o padrão Sound? Ele está definido nessa recomendação, definido não, ele está sugerido nessa recomendação, né? Foi sugerido nessa recomendação ITU 775-1, tá? E aí vários fabricantes fizeram algumas soluções, né? Mas basicamente a ideia é ter 3 canais na frente, tá bom? E 3 canais atrás. Só que na frente, os 3 canais da frente, eles seria esquerdo, direito, central, né? E os 2, como se diz? Os 2 do fundo, né? São 5 canais. E este daqui, eles, os subs, né? Eles fazem uma equalização, um processamento de média desses dois aqui. Então, a média da frente, que é o subfrontal, e a média de trás, que é o sublateral, tá? Surround traseiro, né? Então, a norma define essa configuração e também é uma perguntinha que vocês vão responder, certo? Esta norma saiu, é uma antiga, né? E aí vários fabricantes têm bolado sistemas com 20, né? 20 canais, né? Uma coisa assim. Ou mais, né? Então tem sistema de 70 canais, certo? Então, mas a ideia desses sistemas aqui, né? Esses sistemas, concretamente, eles são para eventos, né? Aqui para cinemas, né? Salas de cinema e eventos multi alguma coisa. Esse aqui é mais para cinema mesmo, tá? 26 canais, se não me engano, né? 32 canais, uma coisa assim. E esse aqui para outras coisas, mas sempre para multi-auditório, multi-ambientes, tá? Um ambiente multi-uso, perdão, né? Isso aqui é uma recomendação para pequenos ambientes, né? Ambientes domésticos, certo? Então, logicamente, né? A primeira definição, que a norma para acústica de pequenas salas, ela fala do sistema de reprodução, né? E também existem normas que têm associadas a grandes auditórios, tá? Professor, você trocou do slide do Meet? Ué, meu slide continua no Meet, é isso? Saiu? Tá bom, vamos voltar. Ó, esse aqui também é MIDI, tá? Esse do ASR também é MIDI, tá? Aqui, o surround eu coloquei agora. Você tá enxergando o surround, Gabriel? Vê o surround? Ué, mas agora, os outros vêm? Surround? Tá. Então, Gabriel, acho que você tem que dar um refresh no seu Zoom, né? Ah, exatamente. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa, né? Não, a coisa de acústica espacial, né, pessoal, é um outro curso. Né? Então, estou só falando aqui mais para a gente entender que existe a norma, né, certo? Essa primeira recomendação aqui. Existem outras, né, tá? Mas a partir de 13 canais já não ficou muito... tem 13 canais, né? Também tem uma recomendação. Só que o problema é o seguinte das recomendações, né? É que elas demoram tanto para sair que os fabricantes acabam gerando outra solução e pega ou não pega, né? Tá? Então, o 5.1 até que pegou, 13 canais não pegou, 7 canais até pegou alguma coisa, tem sistemas, né? Sistemas de áudio não profissional, porque isso não é profissional, mas de alta qualidade, né? Que eles chamam de alta qualidade, né? Equipamentos de mais de equipamentos de 5 mil dólares, né? Tá? Então, que são sistemas espaciais, né? Certo? Então, essas normas aí acabam, quando elas saem, esses sistemas, teve coisa que já foi e caiu, né? Então, as normas, elas demoram muito para sair, tá?
Então, a norma que pegou foi a 5.1, no fundo é isso. E a 7 também teve alguma validade, né? Mas, falando a verdade, entre 7 e 5 não faz muita diferença, a não ser que você tenha uma sala com múltiplas finalidades. Tipo assim, sala de jogos, sala de jantar e sala de filme, né? Tá? Então, os 7 canais até que funciona bem, né? Bom, vamos lá. Então, quando a sala é maior, quando tem um ambiente muito maior, né? Então, quanto maior, depende do volume, né? Então, volumes de mais de 100 metros cúbicos, né? Mais de 100 metros cúbicos, já são de médios para grandes, né? Mas de médio já começa, né? Então, a distância pode ser 17 metros de alguma, né? De alguma coisa, tá? Então, por exemplo, as salas da Federal, elas têm em média 13 metros, 14 metros. Então, ainda não são grandes, são médias salas, tá? Mas salas com mais de 17 metros, né? A conta é fácil. A velocidade do som é 340 metros por segundo em temperatura ambiente normal. Nossa, né? 25 graus, tá? 23, 25 graus. Então, 17 metros é a metade disso. Então, meio comprimento de onda, né? Basicamente, é 17 metros, tá? Então, perdão, 1/10 de propagação dá 34 metros, né? Meio comprimento disso dá 17 metros, né? Então, o 17 metros é um parâmetro interessante para você, a passagem de um ambiente pequeno para um ambiente grande ou médio grande, né? Tá? 17 metros. Então, tem que ter ajuste de atraso, inclusive. Então, os sistemas de som, esses sistemas aqui, tá, pessoal? Esses sistemas aqui, eles suportam, né, ambientes maiores, né? E você deve fazer ajustes de milissegundos de atraso, contando 17 metros, 8 metros, né? Tá? Exatamente. 17 metros é 10 milissegundos. 8 metros e meio dá 5 milissegundos, né? E aí você pode fazer diferença de 2 milissegundos a cada instalação de cada monitor de reprodução, tá? Por causa da velocidade do som, da propagação do som, né? Ok? Logicamente não é só isso, depois você tem que falar melhor em outros cursos aí, mas isso é uma recomendação básica aí, né? A cada 8,5 milissegundos, 8,5 metros, 5 milissegundos de ajuste, né? Tá? E aí, proporcionalmente. Vamos lá. Então, nas salas grandes, né, pessoal, maiores do que 17 metros em alguma distância, altura, comprimento, largura, ou as três, né, certo? Então, você tem esses múltiplas... você tem o som direto aqui, né, certo? E tem as reflexões, as múltiplas reflexões, porque o som demora tanto para chegar no ouvinte que a reflexão chega atrasada, lógico, mas ela é perceptível a reflexão junto com o som direto, porque o som direto demora muito para chegar no ouvinte, tá? Em média, né? Certo? Então, você tem, né, características das salas, né? Quando você tem, né, a distância muito próxima, certo? Então, praticamente, a distância é a distância primeira, né? Tá? É a direta, né? Quando a pessoa está no fundão, né? A distância, a rebatida de trás, a principal rebatida, a reflexão, né? É a lateral. E, eventualmente, se você está num balcão, né? Balcão é aquele outro nível, né? Ela é o teto, tá? Então, o teto pode interferir se for balcão, né? Tá? Então, mas se você está no chão, num lugar alto, o teto interfere menos, né? O que interfere mais mesmo é som direto e as laterais, tá? As duas laterais, tanto daqui à direita, bate no lado esquerdo, quanto no lado direito, no meu caso aí, né? Tá bom? Então, você tem, e para os balcões, né? Para o balcão do fundo, a que bate da traseira, né? Pro balcão. O balcão estaria aqui em cima, tá? Por exemplo, né? Certo? Então bate aqui, ou do teto para cá também. Não, se o balcão estiver aqui, né? O teto vai interferir bastante, porque o som direto, o segundo caminho mais próximo é o teto para lá, né? Ou o som de trás, quando o balcão é fundo, né? Então, a pessoa está aqui, tem um teto, tem uma parede no fundo aqui, o som que bate aqui e volta é um som bastante perceptível, certo?
Então, vamos lá. Em geral, em decibéis, né? O som direto, com certeza, é o primeiro, né? As laterais é o segundo em aproximação, né? Em intensidade. O teto é menos, né? Chega a ser no máximo 3%. As laterais, né? Chegam a dar 7%, tá? Exatamente. 80% direto, 7% das laterais, mais ou menos, máximo 3% o teto, né? Teto, tá? Okay? Vamos lá. Então, aqui, né, pessoal, mais ou menos essa ideia, né? Em grandes salas, você tem o som original, é uma primeira intensidade, né? Tá bom? Essa daqui é o módulo, né? Isso aqui é a resposta, né? É o módulo da resposta impulsiva. Então, uma aplicação básica de processamento de sinais, né? De identificação de sistemas, é a resposta impulsiva. Em outros cursos aí a gente faz a resposta impulsiva na sala de vocês, do auditório, né? Do corredor e tal, né? Até uma vez em multimídia até fez uma coisa assim, mas era poucos alunos, né? Então, você faz a resposta impulsiva, tá? E, por exemplo, com a bombinha, né? Tá? E gera um impulso e mede a resposta impulsiva. Então, esse aqui é o módulo da resposta impulsiva, certo? Então, a primeira raia é o som direto. Depois tem as reflexões atrasadas, que são essas aqui que a gente está vendo, né? Certo? E a reverberação, né, é a média das outras. Então, a reverberação é uma grandeza muito importante, né, porque ela não é apenas a ver com a geometria específica da sala, e, na verdade, não é apenas relacionada à posição onde o ouvinte está. A reverberação múltipla é uma média das coisas, né? É o som do ambiente, né? A reverberação teria Schroeder, né? Não, esqueci o nome do cara. Sabine definiu a reverberação como o som do ambiente. Então, se você, de alguma forma, do ambiente tivesse vida, a reverberação é a vida dele. Então, logicamente, quando você tem uma perturbação sonora, chacoalhando o ambiente, quando ele acomodar, ou estiver acomodando, estiver respondendo a essa excitação, isso é reverberação. Então, aqui, as reflexões do teto, das laterais, do fundo, são essas aqui, certo? E a reverberação, né, é o som da sala mesmo. Tá? É a vida da sala pulsando no que você está ouvindo, né? Tá? Você deu uma excitação e aí ela pulsando vai gerar esse negócio aí, certo? Então, aqui, a gente tem um parâmetro famoso, né? Que é o RT60. O tempo de reverberação é uma medida desse decaimento aqui, né, geral, que tem a ver com a sala inteira, né, certo? E ele mede-se como? Você pega o som, né, depois que ele deu a original, depois que o impulso original saiu, né, aí tem uma acomodação, um platô de acomodação, né, que é o mais ou menos regime estacionário, né, tá? O pico máximo, assim, som direto de alguma forma preenchendo, né? O som direto chegando na média em todo mundo, o primeiro som, né? Chegando na média de todo mundo. Aí quando essa energia do som some, né? Aí começa só o ambiente funcionar, né? Então, esse decaimento de 60 decibéis, desde quando a fonte sonora ela acaba, né? E chega nas pessoas, e até o 60 dB, a gente mede esse tempo aqui, é o tempo de reverberação, tá? RT 60, né? Então, esse tempo aqui é um parâmetro muito importante para a acústica de salas de música, né? Tá? Concerto, etc, né? Tá bom? Então, 60 decibéis, 60 decibéis, né? Aqui, quando a fonte para de ressoar. Certo? De acionada, perdão. Não é ressoar, é acionada. Né? Certo? Vamos lá.
Então, agora vamos... Aqui, ó, isso aqui é uma medição que a gente fez na Federal, tá? Na Federal, no auditório, a gente fez esse tempo de reverberação que deu pré... Eu não sei se aqui... É que aqui não sei se chegou... Não está em escala de dB, né? Mas não sei se deu 60 dB aqui, tá? Mas existem formas de determinar o tempo de decaimento a partir dessa resposta, desse modo da resposta impulsiva, certo? Vamos lá. Então, vamos ver esses... Vamos ver aqui, né? Nessa parte dessa aula aqui, vamos ver intensidade sonora no loudness, né? Componentes de frequência predominante no pitch subjetivo e padrões temporais e ritmos das flutuações. Isso aqui eu acho que está enganado, não sei se vai dar tempo, né? Acho que eu cortei essa parte, né? Mas esses dois primeiros a gente vai ver. Então tem... isso aqui não, isso aqui de fato tem espectro temporal de sinais timbre subjetivo. Não, perdão, isso aqui não é o índice, não. Então deixa eu voltar aqui. Eu pensei que era índice esse negócio aqui. Então não é, não. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui são as... quando você tem percepção acústica, né? O sinal de áudio. Acústica o que é? É o áudio, o som batendo em algum lugar, saindo no ambiente, e esse conjunto áudio, som e ambiente, onde ele é reproduzido, é a percepção auditiva. Tá? A percepção auditiva, ela depende tanto da fonte sonora quanto do lugar onde está sendo reproduzido, certo? Então, vamos lá. Coisas que é importante a gente tratar, né? A intensidade sonora, né? Nesse loudness, a gente já fez teste disso, que o loudness depende da frequência, etc. Depende da sensibilidade do ouvido, né? Certo? A gente tem componentes de frequência que são predominantes. Quando você, logicamente, quando você tem a intensidade, ela muda, e a frequência muda. São duas coisas que mudam. Então, não é só... Aqui, né, teve gente que fez direito, teve gente que não fez direito. Então, no relatório aí de percepção, né? Então, não era só a frequência mínima e a frequência máxima. Tem que também verificar o que é mais... Percebe menos, percebe mais. E tem gradação. Tem lugares que percebem bem menos, tem lugares que percebem bem mais. Né? Em geral, são 2 ou 3 frequências que se percebe menos. Perdão. 2 ou 3 frequências que se percebe mais e 1 ou 2 que se percebe menos. Mas pode ser, às vezes, mais. Mas, no mínimo, a gente consegue ter 1 ou 2 que percebe menos, né? Uma intensidade diferente. Né? Não são sempre igual de menos. Né? E 2 ou 3 que você percebe mais, com intensidade diferente de maior percepção. Tá? Então, isso gera um pitch subjetivo. Porque pitch é a percepção da fundamental. Então, como a fundamental, a percepção fundamental é um instrumento, né? Ou, no caso da voz, prega vocal, um instrumento, né? Então, o sistema fonador humano não só prega vocal, é um instrumento. Mas não é só quem fala, né? Mas quem ouve também, né? E aonde se ouve, certo? Padrões temporais e ritmos nas flutuações percebidas, certo? Conteúdo, espectro temporal desses sinais em timbre subjetivo. Então, de novo, né? Se a gente tem percepção diferente tanto na frequência quanto no loudness, né? Loudness é intensidade. Então, se tem percepção diferente na intensidade, percepção diferente no tempo, na frequência, vai ter percepção diferente de timbre. Então, tem gente, vamos falar claro, tem gente que percebe flauta transversal diferente de outros. Tem gente que percebe clarinete diferente de outros. Tem gente que percebe harpa diferente de outros, e etc. Por quê? Porque o instrumento é o mesmo, o instrumento é assim, mas se a pessoa tem uma diferença de percepção na frequência, diferença de percepção no loudness, ele vai perceber outro instrumento. Né? Tudo bem? Por isso que é um pouco estranho falar, nossa, essa pessoa aqui, esse instrumento é perfeito, né? Perfeito para quem, né? Certo? Não? Então, pode acontecer, né? Que um instrumento, entre as perfeitos, soe mal para outro. Pode acontecer. Porque não existe percepção média, não existe esse negócio de percepção média. Tá? Vamos lá. Conteúdo do espectro temporal, que o timbre é subjetivo, no fundo é isso. Disparidades intraorais, né? Então, o que é uma disparidade intraoral?
Você tem 2 ouvidos, né? Certo? E cada orelha percebe diferente. Então, logicamente, a fusão disso é diferente. Então, já que cada um o sistema é espelhado, não, de fato não é espelhado, né? A princípio, a natureza, ela tenta fazer as coisas, né, de forma mais, entre aspas, simétrica, tá? Mas não, naturalmente já tem diferença, né? Entre os 2 ouvidos, contudo, especialização. Então, o ouvido é diferente. E o ambiente não é simétrico. Mesmo uma salinha bem parecida, a não ser que a sala seja vazia, né? E tudo revestido, mas bota qualquer móvel, já dá diferença. Então, a percepção, como depende da acústica, a reflexão, como cada vez que reflete diferente no ambiente, o timbre muda, não é? Porque a dispersão do som com os materiais é diferente. Tá? Então, eu tenho minha cortina aqui, sabe? Eu botei essa cortina, né? Por causa da acústica, né? Eu fiz um curso, eu dei um curso na Poli no começo do ano, e aí o professor lá da Índia falou, mas Minami, me chama de Mário, né? Mário, sua acústica aí tá muito seca, né? Dry, né? Opa, então eu botei a cortina, tá? Porque, de fato, tá muito ruim para eles, né? Não sei por que eu tô falando. Assim, por causa do sinal acústico, né? Tá bom? E também da posição e do tipo de fonte, que é concretamente o layout e a disposição e o material usado na fabricação do sistema refletor, tá? Alto-falante, né? Certo? Ou cone, etc. Tá? Ok. Então, essas são as 5 coisas, né? Vamos lá. Então, a gente já viu isso aqui, mas a gente não tinha colocado as quantidades, né? Me parece. Então, aqui, a gente coloca aqui o SPL, a gente vai falar dele, né? Daqui a pouco. Se não falar, estou falando aqui, nível de pressão sonora, tá? E tem uma mínima de pressão pascal, tá? 20 milipascais, se não me engano, tá? Pressão de referência. Então, todas essas cores foram obtidas com tom puro senoidal, né? Certo? E, em geral, a maior sensibilidade está em 1K, né? A maior sensibilidade seria o mínimo da curva. Aqui não, aqui tem algumas curvas menores. O problema daqui é o seguinte, né? Tem uma sensibilidade melhor ainda até em 3, 4K? Sim, tem. Porém, já há dificuldade de inteligibilidade, tá? Você ouve melhor o som, mas você não distingue muito bem ele, tá? Tem gente que confunde o som, né? Confunde isso. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma... vamos lá. Então, vamos ler. Curva de percepção de tom iguais. Isofons. Fon é uma unidade de percepção, tá? Intensidade sonora, fon. Okay. Intensidade sonora de percepção. Então, isofon, né? É a mesma, tá vendo? A mesma percepção. Então, aqui, aqui tem um mínimo, né? Certo? Aqui tem outro mínimo, né? E aqui tem 3 mínimos. 3? 1, 2. Na verdade, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Até 1 aqui, 2 aqui, 3, 3. Então, mas 2 mínimos, em geral, as pessoas ouvem, tá? Como eu falei, né? Um aqui, né? E um aqui e o máximo, né? Então, às vezes, pode ter 3 mínimos e 2 máximos. Então, eu falei ao contrário. Eu falei de 3 máximos e 2 mínimos, mas, em geral, as pessoas podem ouvir 2 máximos e 3 mínimos, né? Em geral, não. A pessoa que ouve bem, né? Ouviria 3 mínimos e 2 máximos, certo? Ok. Então, a percepção da voz humana é diferente. Assim, porque ela é composta de um único tom. Essa aqui é uma percepção com puro tom senoidal. Quando você fala de percepção de voz, aí já a coisa a gente vai ver dois slides na sua frente, né? Que é diferente. E aqui eu tenho, né? 2 curvas médias de como é uma voz. Tá vendo? Aqui são as curvas só da voz. Então, aqui a percepção da voz é bem danadinha, certo? Então, é bem... a voz feminina, né? Eu percebo assim, né? Tá? Em média, né? Certo? E a voz masculina, então, a percepção deixa eu lembrar. Como a mulher percebe... não, acho que como a mulher... Como o homem... Não lembro bem. Puxa, eu esqueci de ver isso aqui. Mas como você percebe o homem... Eu acho que como o homem percebe o homem, como a mulher percebe... Não, como o homem percebe a mulher e como a mulher percebe a mulher. Eu acho que é isso, tá? Como a mulher percebe o homem, como o homem percebe a mulher, né? Ok? São curvas diferentes, né? Tá? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, então,
Aqui é um teste de puro tom, né? Certo? Pura sensibilidade, igual vocês fizeram o teste de vocês, né? Certo? Então, agora, frequência pode não ser uma boa, né? Ou frequência a escala musical, por exemplo, é em frequência, né? Mas, percebendo com mais acurácia, os músicos, né? E o pessoal de áudio e de acústica, né? Uma junção de três, né? Músicos, áudio, acústica, né? Música seriam os músicos, né? Tá? Os áudios seriam os engenheiros e os acústicos são os engenheiros elétricos, né? Me parece? E os acústicos são os mais engenheiros mecânicos, né? Tá? Os físicos, né? Então, como expressar as bandas que estão... como eu tenho captação de uma frequência, de uma intensidade baixa, né? Então é isso aqui. Então a banda crítica é sons percebidos com menor loudness, tá? Então, sons de maior banda são percebidos com menor loudness que os de menor banda. Maior banda faixa, né? Maior faixa, né? Certo? Faixa mais larga, faixa mais estreita, né? Ok? Banda crítica. Então, a gente calibra isso, é uma calibragem em RMS não ponderado. Eu tirei aqui, mas eu vou fazer, tem um slide que pelo menos dá uma ideia, né? O que é a calibração, né? Então, em acústica, você tem vários filtros de calibração, tá? Então, padrão A, padrão B, padrão C, né? O padrão muito famoso é o padrão A, né? Vamos lá. Então, porque é o que usa para referência de medida. Então, quando você compra decibelímetro, então o decibelímetro para aferição em geral é calibrado em padrão A, por isso que ficou famoso. Também porque ele tem muito apelo musical, né? Tá? Então, vamos lá. Nível RMS não ponderado em dB/SPL, né? Então aí 10 log do I0, né? O I0 é a frequência, é o sinal de intensidade ponderada, né? Que é 20 milipascais, certo? Então, o sinal, nível do sinal aponderado, você calibra de 20 a 30. Então, a ponderação é simples. Esse aqui, ó, tá vendo? Se a percepção humana ela é diferente do que a calibração simples a percepção simples do tom senoidal, então, se eu vou ter gente cantando, falando, né? Em lugares onde tem gente cantando e falando, música com voz, né? Com pessoa, ou mesmo pessoa só falando, a percepção acústica simples, ou áudio psicoacústica simples, não é suficiente. Então, que tal eu calibrar os lugares, as medidas de intensidade, conforme a fala das pessoas? Essa é a curva A, basicamente. Então, a curva A é mais... eu acho que a curva A, posso estar enganado, mas a curva A é mais para os homens. Ou uma média entre os dois, tá? Mas acho que a curva A é meio machista, tá? Então, você pegou as meninas estão aí, então você pega a percepção para a voz do homem, né? E acho que foi calibrado na voz do homem, então posso estar enganado. Então, o A ponderado é isso aí. Então, é a ponderação para uma das vozes, se não me engano, é a voz masculina, tá? Então, você faz uma variação de 20 a 30 dB, FONs, né? dB/SPL, né? E aplicado ao espectro de audição, certo? Então, o Sony, né? É outro padrão, né? Que é para... não é em dB, né? Tá? É uma medida de intensidade, que é intensidade sobre um padrão. O padrão é o mesmo, em geral, é 20 milipascais lá, né? E um coeficiente exponencial 0,3, tá? Então, para faixa estreita, perdão, então é errado, é diferente. Então, para faixa estreita, o I0 é 40, né? Não é 20, 40. Tá? Então, e aqui é o número em sones, tá? Sones, não é sons, não é sones, tá? Ok. Então, esse é o modelo, né? Exatamente. Modelo onde se aplica os sons, tá? Os sones, né? Tá? Então, é uma compressão. Isso aqui é uma compressão, né? Tá bom? Quando é que usa isso, né, pessoal?
Deixa eu pensar bem, deixa eu lembrar. Então, o outro, o A, é voz, né? Esse daqui é para, eu acho que é nível industrial. Exatamente. É corporativo industrial, né? Então, porque tem a ver mais com sons, não é só barulho, né? Sons, né? Então, uma fábrica não é barulho. Fábrica pode ser barulho, mas escritório, né? Tem voz, tem não sei o quê, tem eco de não sei o quê, tal, né? Tem reverberação de vários sons, né? Tá? Então, tem máquinas também trabalhando, né? Antigamente tinha mais, né? Mas hoje em dia acho que tem escritório é mais silencioso, né? Mas é um ambiente de trabalho, né? Tá bom? Então aqui, vamos uma coisa ilustrativa, né? Tá? Então aqui eu tenho um nível sempre 70 dB SPL, né? Certo? Então aqui eu tenho um trecho de voz, uma senoide. Uma senoide seria o FON, né? Tá bom? O trecho de voz seria o dBA. E o ruído é o que eu falei do Sony, tá? Tá bom? Exatamente. Então, olha só. A senoide, né? Vou pegar o senoide, que é mais simples de analisar, né? Tá? Então, tem dB-SPL 70. Ela tem 70 dBA, né? Que é o de voz, né? Certo? Então, é alto, né? Nível de voz alto, tá? Mas irrita pra caramba. 8, né? O som da senoide, de alguma forma, ele é muito irritante, né? Tá? Então, o Sony teria que entrar aí. Então, ele entra num som 8, né? De irritação grande. Tá? Aí o próximo, né? O ruído, né? O ruído, ó. 70 dB SPL, né? Certo? 60, então, incomoda, né? 65 dB, tá? SPA, aqui de audível, né? Da conversação. O A é calibrado para conversação. Atrapalha. Só que a percepção de incômodo, assim, de trabalho, né, não é tanto. Então, ó, 4,7 Sony, certo? Então, ruído, né? Chuva, né? Chuva. Você tá lá num lugar lá, assistindo um jogo indoor, né? Tênis, basquete, e começa a chover. Não faz muita diferença, certo? Então, é 4,7 Sony, né? Agora, uma senoide irrita pra caramba, né? Ok? E aqui é a voz, né? A voz tem 70 dB SPL, né? 68 dBA, então tá um nível bom. O dBA, então ele diz que tá pegando intensidade só sonora, né? E o Sony é baixo, então a voz, uma coisa interessante, a voz num salão grande se perde, tá? A voz num lugar grande se perde, né? A gente fala que é isso, 17 metros você consegue de alguma forma ouvir. 30 metros, bem pouco, né? 30 metros, bem pouco, né? 7 metros você ouve, né? É o limite de ouvir. Então, os auditórios sem microfone tem que ter menos de 17 metros. É a Federal. A Federal, como tem 13, né? Tá? Então, com 13 metros, a voz consegue vencer, tá? Ok? Vamos lá. Então, agora vamos para as coisas mais... A gente já viu um pouco isso, mas agora a gente vai... como a gente está falando de escalas, né? Tá? De escalas, não, de parâmetros acústicos, né? Escala Mel vem da onde, né? Escala Mel é pitch, percepção de pitch, né? Então, pitch, por que pitch é tão importante, né? Por que pitch é tão importante, pessoal? Por que pitch é tão importante? Vamos lá. Agora estamos falando da coisa instrumental, né? Por que pitch é tão importante? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Define os tons. Define os tons. Tom, tom, tom de nota, você fala, Gabriel? Isso? Nota, isso? Isso. Então, a, as frequências base, né? O timbre, ele é o tipo do instrumento, certo? Mas as frequências base, ela não tem a partitura, né, pessoal? A partitura, a escala musical lá, então é o pitch que tá, você grava o pitch, tá? Então a mensagem tá lá, a partitura, né? Ela grava o pitch.
você grafica lá, né? Você representa na partitura o pitch, tá? Então, a essência do negócio, da distinção, né, da melodia, tá no pitch, né? Tá bom? Que também tá na voz, né? E o timbre, né, seria as formantes, né, de alguma forma. Só que aqui na casa musical não se fala tanto em formante, tá? Se fala mais de timbre só, né? Tá? Na coisa musical fala-se mais de timbre. Pitch e timbre, né? Tá bom? Então, uma escala legal de percepção é a escala MEL, né? Vamos lá. Vamos ler aqui. Se o sinal sonoridade de baixa frequência vai aumentando gradativamente até 500 Hz, a percepção de cada tom, como o Gabriel falou, né? Ou tonalidade sonora. Então, pitch também tem essa definição em música, né? Tonalidade sonora. Incrementa também linearmente. Então, existe até 500 Hz uma percepção linear, tá? Isso que a escala MEL está falando isso, né? Acima de 1K, ela é não linear. Aí a curva melhor ajustada é a log. Então, é basicamente isso. Até 500 Hz é bem linear, exatamente. Entre 500 e 1000, alguma transição aí. Mas de 1000 em diante, ela é não linear e aproximadamente log. Tá? Essa é a escala MEL, né? A combinação dessas região abaixo de 500, linear, acima de 1K, log, e, logicamente, uma sigmoide juntando as duas, aí, né, certo? A MEL tem essa configuração aí. Então, essa é uma aproximação, né? Tá? Escala MEL, M de MEL, é 1000 sobre o log. Esse é um ajuste, né? A MEL foi bolada antes, foi perceptivamente antes, né? Stephen Volken, né? Acho que são os dois caras, 1958. E aí o pessoal fez o fit dessa curva assim, né? Mais para frente. 70, não, acho que dá até quase 80, 78, 80, né? Stephen Volkmann fizeram essa interpolação, essa ajuste, né? 1000 sobre log 2, isso é a faixa central, né? 1000 sobre log 2, log base 10 agora, de 1 mais f sobre 1000, tá? Vamos lá. Aí isso foi uma percepção inicial, psico, né? Mas o pessoal da música não gostou muito, né? Então, deixa eu ver assim, né? Essa percepção aqui foi meio com senoide, tá? E o pessoal da música falou assim, mas música não é só tom harmônico, né? Música não é só tom harmônico, tá? Já diziam também o Tom Jobim, né? Tom Jobim e o pessoal da Bossa Nova, que existe música na dissonância, né? Tá? Antigamente, o pessoal achava meio estranho o que o pessoal da música falava. Mas quando veio a Bossa Nova, nossa, é verdade, né? Dá para fazer música com coisa dissonante, né? Tá? Que não cai bem, né? Coisas sonantes boas são o seguinte, que os sistemas reproduzem e tem perfeita nem empatia, mas percepção cristalina. Cristal, né? Você ouve assim definidamente, né? A escala do bar, etc. Mas tem sons que você não ouve tão bem, mas eles importam na percepção, né? Isso é a bossa nova, né? Vamos lá. Mas o pessoal da música, então, bolou outra escala, que é a escala Bark, tá? Que ela é mais, não sei se é verdade isso, tá? Bark, né? Bark é homenagem a um alemão, que ele tinha uma coisa chamada Barkhausen, né? Tá? Ruído de Barkhausen, né? Certo? Então aí foi homenagem a ele, né? Ruído, foi ele que mexeu e depois deram homenagem a ele, ou foi uma homenagem pura simples, né? Então, mas aí a justificativa deles é a membrana, psico, né? Que a membrana basilar, ela tem até 2K um comportamento, né? E depois de 2K até 20K, outro comportamento. Então ele dividiu não em 500 e 1K, né? Mas em 2K. Então foi mais para cima, tá? Então temperou mais para cima, né? Então, a inclinação, esse JMD é o seguinte, né? Então, você tem que ir aumentando ou diminuindo a frequência, ou o parâmetro que você quer, intensidade, mas aquele parâmetro que você quer mudar, até você notar a diferença, porque proximamente você não nota a diferença. Logicamente, aqui você nota, de um ouvido para o outro, o sistema de neuronal percebe a diferença, mas um aparato mono, não sozinho, né, não nota a diferença. Você vai aumentando, no caso, a frequência, um valor, até notar a diferença. Esse é o JND. Então, ó, 3 Hz
abaixo de 500 Hz, né? E 0,6% acima de 1K. Né? Então, e essa diferença, né, que eles tinham medido, eles chamam de 3 mel. Mel é aquela escala anterior. Então, o Bark e o mel têm a sua relação, eles vieram na mesma origem, que a percepção humana é não linear, né? Tá? Mas aqui existe uma justificativa pelo quanto eu percebo do incremento tonal, né? Ou incremento de intensidade com relação ao tom, tá? Então, para o seu JND, certo? Então, o valor é 1/30 da largura de banda da banda crítica. Esse aí é o artigo que eles publicaram, né? Então, eu estou reproduzindo o artigo do pessoal, né? 1/30 da largura de banda da banda crítica. Então, dizem eles que é mais precisa, tá? Mais preciso. Então, tem que respeitar, é um trabalho muito bom, né? Os músicos dizem que a escala Bark ela é mais precisa, né? Porque ela tem a ver com o que você percebe, nota, não que você nota de diferenciação, pessoal de ouvido absoluto, tá? Então, que a escala Mel é meio nas coxas, vamos falar claro, né? Então, aí para você fazer o mapeamento Bark, né? Continuando, essa aqui é a ideia generativa do negócio. Mas como é que você mapeia, né? Então, você vê a energia espectral na banda crítica e verifica quando que a coisa é mascarada, né? A detecção de som. Aqui você tem que usar tom senoidal. Ah, mas professor, você falou que não é tom senoidal. Sim, os músicos trabalharam com isso. Mas na hora de fazer o teste, eles falaram que os instrumentos têm mais complexo do que som puro harmônico. E no fundo foi o quê? Foi essa coisa da definição de 1/30, tá vendo aqui, ó? De mais bandas, né? Certo? E se eu não me engano, o Mel, você trabalha com 18 ou 14, né? E aqui você está com 1/30, então a resolução dobrou praticamente, né? Vamos lá. Esta largura de banda crítica, exatamente, é um físico Barkhausen, né? Certo? Então aqui tá. Um Bark é 100 mel, então já foi, né? A princípio, né? Não é que é verdade, mas é 100 vezes mais precisa que a escala Mel, né? Então é 100 Hz para frequências abaixo de 500 Hz e 1/5 de F0 da frequência da banda crítica, né? Para frequências maiores de 500 Hz. A escala psicofísica acústica, né? Que é escala Z, a gente chama, né? Eles fizeram por essa aproximação aí. Pega esse negócio aí. 7 vezes o arco seno-hiperbólico. Então, professor, eu tenho calculadora que eu nunca usei seno hiperbólico. Na minha nem tem, né? Na minha, no celular, nem tem seno hiperbólico. Né? Então, aqui tá aí. Então, a escala Bark usa o arco seno hiperbólico de F0 sobre 650, tá? Ok. Então, ela tá bem ajustada, é super conceituada. Os músicos gostam mais da escala Bark. Tá? Então, aqui tá a equivalência, tá? Aí, um artigo de 86, né? Certo? Então, aqui tem a escala Z, que é a escala Bark, né? Tá? Tonalidade em Z em Barks, né? E aqui outra medida que chama-se ERB. ERB é isso daqui, né, pessoal? Por que a gente está falando dessas coisas? Dependendo da norma, a norma fala de Mel, a norma fala de Bark, a norma fala de ERB, então a gente já que a gente não sabe o que vocês vão trabalhar na frente, né? Se vão trabalhar, mas né? A aula é para municiar vocês, né? Ter munição, né? Tá? Então, que ninguém diga, mas ninguém avisou disso. Então, aqui, né? Tá? São escalas de percepção não lineares, né? Tá? Então, o que é a escala de equivalente retangular, ERB, tá? Determinação mais precisa. Então, se você tinha lá o Bark, que era... Eles diziam que o mel era nas coxas, né? Então, aqui, esse artigo de 86, né? Então, Moore e Peterson, eles fizeram uma medição, uma calibração em cima da Bark, tá? No fundo é isso. Então, a figura a gente tem a representação das escalas em Barks, né? E a posição na nebulosa, sendo que um Bark é 100 mel, como eu já tinha falado anteriormente, né? Certo? E então aqui eu tenho a calibração em Z, Bark, e aqui eu tenho a calibração em ERB, tá? Mas o que é o ERB? O ERB seria assim, se, eu não tenho esse desenho ainda, mas se o Bark, ele é a percepção do pico de um filtro, 30 filtros, por exemplo, né? 30 filtros e o pico do filtro, né? Com um Q mais ou menos constante. Ele vai mudando a largura de banda, mas o Q é constante. A relação F0 sobre
ΔB é constante. O Q, né? Tá? O ERB é o seguinte. Ah, mas o filtro não é sempre, porque, de fato, os filtros acústicos, os filtros psicodélicos não são sempre triangulares, então trapezoidais. É um filtro que às vezes é duas piramidezinhas, um pico retangular chato, um pico triangular. Então, ele fala assim, como é que eu vou fazer uma definição precisa se vocês estão sempre modelando por triângulo, né? Por alguma coisa triangular ou quase triangular? Então, ele fez o seguinte, que tal a gente pegar a energia, se fosse um filtro, pega um filtro passa a faixa perfeita. Então, é um retangulinho, certo? Tudo bem? Pega a energia acústica desse filtro. Então, a energia do retangular equivalente é o RB. Então, se os filtros mudam de shape, e muda mesmo, né? Não é só triangular ou só trapézio, mas eles mudam de shape. Então, como ele muda, então está calibrado errado, né? Então, de fato, né? Então, ele tem uma sobrevalor antes, um undervalor depois, antes e depois, certo? Under e over. Então, a calibração ERB, o tracejadinho, né? Tá vendo? Ó, é esse tracejado aqui, tá? O Z tá aqui, né? Que o Z erra. Então, é o que o pessoal do DRB fala, né? Erra para baixo aqui e erra para cima ali, né? E aqui a gente tem o equivalente ao RB em tracejado, né? E aqui, isso aí eu não sei como é que eles mediram esse negócio aqui. E aí eles falam que esse pontinho aqui é como a membrana basilar reage. Aí eu falo assim, né? Que membrana basilar? E como é que esses caras mediram esse negócio aí? Mas quem publica, né? Então, não tô acusando ninguém, tá? Mas eu tô achando muito estranho esse negócio. Mas tudo bem. E aqui está o fit da curva, né? Que é IRB é 21.4 log base 10. 4 casas decimais 0.00437 e 4 casas. 6 casas decimais, né? F0 mais 1. Lógico, os caras estão dizendo que o pessoal fez nas coxas, tem que mostrar a precisão, né? Senão não adianta, né? Tá? Ok? Então, logicamente, pessoal, quando vocês vão fazer esse exercício na prova, né? Vocês façam com todas essas casas aí, senão detona a modelagem, né? Tá? Ok. Então, professor, mas e o pessoal do áudio, como é que o pessoal checa essas coisas? Então, existe uma norma, né? A norma dos filtros de 1/3 de oitava. Mas, professor, por que tem que ser 1/3 de oitava, né? Então, porque esse negócio aí, se o pessoal de áudio, né, bolou o pessoal do BARC, né, bolou filtros com 1/30avos, não sei onde botei isso, né? Mas aqui, ó, tá vendo? 1/30avos. Se você não faz uma coisa que leva em consideração o pessoal de áudio não aceita, tá? Então foi feito, né? Então a pessoal das normas, né, fez vários filtros e a modelagem é 1/3 de banda, tá? Então é isso aí, 1/3 de oitava. Então para cada frequência você tem 3 filtros que preenchem aquela oitava, né? Tá? E aí tá a expressãozinha, né? Limite inferior, lower e upper, né? Você tem a frequência crítica, a média geométrica das duas, certo? Então, a largura de banda está aqui. A largura de banda em 1/3 de oitava delta F é 0,26 da frequência baixa, tá? E a norma que trata disso é essa daqui, ó. É a ISO IEC, né? Não é isso? IEC. IEC é as de áudio, né? 61672, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canais. 33, certo? Então, não tinha falado lá que o anterior era 30 bandas, né? 1/30avos, e agora fizeram com 33 e o pessoal, nossa, agora sim, então, né? Então, a Mel devia ser 11, ou por aí, né? E não tem nem norma de Mel. Aí o pessoal refinou, né? Saiu a BARC, refinou mais ainda a calibração, saiu a RB, e a norma de áudio prevê a calibração em 11 vezes 3, 33, tá? Aqui estão as frequências, né? As frequências dessa norma aí, né? Tá? Se der tempo, a gente faz esse banco de filtros. Tem Python aí, os bancos de filtros, né? Nem sei se... Bom, se der tempo, a gente faz, se não ficar muito chato, né? No laboratório a gente faz esse negócio aí, né?
Pra vocês testarem alguma coisa, professor, então, você mede, no fundo, qual que é a finalidade desse negócio aí? Você mede uma coisa, um sinal, uma coisa assim. Você quer calibrar, né? Calibrar segundo o deciberímetro ou a norma. No fundo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Quem não sabe de onde vem é refém de um instrumento de $5.000, uma coisa assim, né? Ou de $15.000, o que for. Quem sabe de onde vem, calibra o sistema matematicamente preciso, né? Porque o instrumento pode nem ser, ele tem que ser aferido, né? Então, você tá lá, tem um instrumento que você comprou por $5.000, tal, né? É um decibelímetro super bodoso, não sei o que tal. Não custa tanto, custa, sei lá, $1.000, né? O calibrador dele custa isso, o calibrador dele custa $5, $10.000, porque ele é um super preciso, né? Então, mas ele tá aferido, não sei o que. Então, ok. Mas professor, como é que eu falo? Eu pego, baixo a norma lá, vocês, né? Baixo a norma lá, e sabe como calibra, né? Como calibra o calibrador, né? Tá? E vai lá e faz, né? Mas muita conta, sim. Quem não sabe fazer, não faz, não sabe, né? Mas quem sabe, põe as contas aqui e faz, né? Então, é simples, né? Simples não, é chato, né? Mas tem, né? Tem, e dá pra fazer tudo em Python, etc., MATLAB, né? Tá? Aqui tem as bandas, né? E você faz os filtros e passa o sinal lá e mede o que for, né? Mede o que for, né? Tá? A federal dá as normas, né? Você baixa as normas lá. Algumas não tem, mas em geral tem a equivalente brasileira. Essa aqui tem, essa aqui tem a norma equivalente brasileira, você baixa lá e trabalha com ela, né? Tá? Vamos lá. Aqui, acho que a última área diferente aqui a gente está falando de padrões acústicos. Então, voz é diferente, né? Então, calibração de áudio, musicidade os filtros aqui, a calibração A. Calibração é uma calibração de áudio acústica, mas para intensidade sonora. Percepção de intensidade. Aqui não. Aqui é inteligibilidade. Então, aqui, ó, eu tenho um índice de dB, quanto ele está acima do ruído. Então, lembra que eu fiz num lab aí? A gente tirou o ruído, colocou a voz em 0 dB, né? Tá? Então, aquele som que vocês têm lá em dB aquele não está calibrado em cima em dB SPL, tá? Mas dá para fazer a calibração. Só não fiz, né? Porque não é aula de acústica. Então, você tem o nível dele acima do zero, né? Do ruído de fundo, né? E aí tem uma curva, um sigmoide, que tem a inteligibilidade. 1 é a inteligibilidade máxima e 0 não dá, né? Não dá? Quase dá, né? Então, só ver quem está chegando. Então, existe um grau de mínimo de inteligibilidade, né? Tá? 1 é o máximo, né? Ok? Então, SI é esse índice, né? Proporção de itens de voz. Então, itens de voz definido como são várias normas, não é só uma, né? Então, sílabas ou fonemas, né? Palavras, sentenças. Você repete e você outro. Então, um fala, ou tem uma gravação, e o outro ouve. Então, vai dar, entendi o fonema. Então, porque pode ser só trecho de palavra, né? Tá? Então, mas, na verdade, os três mesmo. Existem repetição de fonemas, tá? O palavra, os sílabas, né? Eu não lembro se a norma é de fonema ou de sílabas, mas é equivalente. Depois, palavras, depois sentenças. Então, a norma prevê essas três coisas. Então, e aí, do outro lado, você testa quanto que você entendeu do fonema, da palavra e da sentença, certo? Não. Então, um exemplo de função, né? Então, esse aqui é um fit já, tá? É um fit. Então, palavras. Foi 5 alternativas, 5 palavras faladas, né? As linhas tracejadas são a LMED, medido, né? Certo? O nível medido. As linhas tracejada é esse daqui, né? Certo? O tracejado maior, pontilhada, não. Tracejado é esse aqui, perdão. Tracejado é esse aqui, né? E pontilhado esses dois aqui. Limite inferior é 1 sobre A. Isso aqui, acho que o outro slide fala disso, né? E o SI assintótico, né? Da função SI. Teremos L medido igual a dB aqui, né? Certo? SNR. SI máximo 0,9. Assintoticamente 0,92. Perfeito. A igual a 5, né? É igual a lei A, né? Inclinação é igual a 0,05 dB barra dB, né? Que é esse cara aqui, né? Esse Szinho. Vamos ver onde tirou isso aí. Tirou desse negócio aí, né? Essa é uma função logística, tá?
Eu não vou explicar. Tá bem simples aí, né? É uma continha de uma logística normal, né? Logística é uma função de probabilidade, né? Ela começa em zero, é uma função de distribuição de probabilidade, né? Começa no zero e vai até 1. Esse é um exemplo de função logística, né? Tá? Ok. Essa é uma fórmula. Vamos lá. Fatores que interferem na inteligibilidade da voz. Né? Então, a gente vai ver, depende do método de medição. Então, veja bem, a gente tem eu vou falar de 3 métodos aqui, né? 3 normas, né? Aí, Articulation Index, tá? Então, é o mais antigo deles, né? Que é de 69. Então, Articulation Index tem a ver com isso. Então, existia uma teoria, acho que até falei isso anteriormente para vocês, que existia uma interferência ou uma diferença de processamento de sílabas, palavras e sentenças. Então, existe. Depois que veio a ressonância magnética funcional, se descobriu onda, né? Teta, ômega. Lembra daquelas ondas lá que a gente explicou em algum slide aí, certo? Numa aula anterior? Tem a ver com isso aqui, um psicológico, a gente fala, né? Mas como é que caiu? Aí surgiu esse aqui. Esse aqui é mais novo, né? Que aí, uma coisa é você falar as coisas, mas sem conexão, sem compreensão. Porque, veja bem, uma coisa é eu perceber que existe, mas existe um nível, né? Aí o pessoal da multimídia, não bem da multimídia, mas o pessoal cognitivo, neuro, né? Alguma coisa assim, neuro alguma coisa, linguístico, neuropsico, né? Cognitivo, neurocognição, vários neuros possíveis, né? Eles perceberam que existe uma fusão de dados. Inclusive, existe uma fusão visual audível, né? Existe também, mas basicamente, não sei se esse negócio é feito com o olho fechado, né? Mas que mediante a compreensão que eu tenho anteriormente, eu compreendo melhor. Então, a coisa que eu gravei, a pessoa está falando abacaxi, né? Abacaxi não é bom. Chave, chaveada. Chaveada e chave. Né? Fonte chaveada, coisa, chave, né? Exatamente. Então, se eu estou falando de fonte, chave, agora chaveada, opa, fontes, né? Sistemas host e tal, chaveado. Estou esperando dar, né? Tá? Ah, mas o cara não falou, mas eu percebi, né? Então, o contexto dá uma cognição diferente. Então, esse índice SI, ele já está bolado para a ideia da inteligência da fala. Isso aqui é só articulatório, e aqui é uma fala, ou seja, é uma compreensão, tá? Ok? E depois tem um outro que inclusive tem uma norma de 2016, uma coisa assim, tá? Essa norma aqui, ela tem acho que é 16 mesmo. Então, aqui, ó, tá vendo 16? Tem uma versão dela que é de 16, 15, 16, né? Que é usada para sistemas auditórios, né? Por exemplo, o auditório lá da Federal. As salas auditórias que a gente tem estão no limite. Mas aquele auditório da Federal de 400 lugares lá em São Bernardo, esse aqui teria que fazer medição STI, né? Eu desconfio que não está muito bom, não. Não está ruim, mas não dá lá essas coisas, não, tá? Pelos testes, crítica que eu ouvi, né? E algum teste assim, que eu fiz, assim, subjetivo, né? Mas esta norma da IEC, né? Ela está bolada para auditórios que são utilizados para congressos, conferências para fala, né? Tá? Teatro, né? Também, né? Certo? Ok. Então, outro fator exatamente, o tratamento que é feito. Ou o sistema de PA, sistema de amplificador de potência, que é colocado na sala. Por exemplo, na sala São Paulo, os painéis, os blocos e painéis de isolamento acústico que são colocados, né? Isolamento e modelagem acústica. Então, na sala São Paulo é um sistema variável. Você consegue variar o volume acústico e os painéis acústicos que são para cada tipo de programa, tá? Então, a acústica e o ruído externo, lógico, né? E existe um fenômeno, né? Que
Agora está menos, mas alguns anos atrás, uma coqueluche de vários artigos saíram dessa parte aí, né? Outra parte, né? Que é várias pessoas falando, né? Então, por exemplo, né? Você está num lugar, tá viajando, né? Tá viajando, blá, 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 de repente houve Rio de Janeiro. Então você ouve um brasileiro falando e você percebe. Então, existe uma interferência, sim, mas o cocktail party é a capacidade de você distinguir no meio de outras coisas um assunto de interesse. Retrieval, né? Então, pelo contexto. Então, por exemplo, quando você tem uma língua, sua nata, várias línguas diferentes, quando você ouve aquele negócio, opa, é brasileiro, né? Em português, sei lá. Então ou na língua que for, né? Tá? É o fenômeno de uma voz interferir na outra e você tem alguma coisa que busca para sua esposa, sua noiva, teu filho, tá? Então você sabe a voz dele, você tira daquilo lá. Então, cocktail party, né? Ok? Então, só vamos ver, já que eu falei desse último aqui, né? Esse STI, né? É uma norma boa, né? Boa, não digo, uma norma completa. Né? Foi revisada recentemente. Dessas normas, eu acho que foi revisada mais recentemente essa daí. É o STI, tá? Então, esse slide aqui, pessoal, eu usei em outro curso, então foi dado em inglês, então tudo bem, né? Em auditórios usados para congresso e tal, né? A influência da acústica é maior. Então, por incrível que pareça, a voz humana, não o canto, hein? O canto se aproxima muito do instrumento orquestra, né? O canto resiste melhor. Tanto é que o canto gregoriano, e o canto gregoriano, as igrejas têm um grande problema de acústica. O canto gregoriano é um jeito de você fazer a voz humana Regina Celi, letare, aleluia, né? Então, o canto gregoriano é uma maneira da voz humana vencer a acústica ruim, tá? Então, as igrejas, as catedrais têm acústicas muito ruins, né? Então, o canto, o gregoriano, ele resiste melhor. Então, a voz humana, ela sofre muito com acústicas de tempo de reverberação alto, tá? Acima de 1,5 segundo, né? A gente fala. Uma maneira comum de acessar, né? De testar, é esse índice aí, tá? Então, como é feito, né? Então, você quebra a voz em várias frequências, em sinais AM. AM e FM, porque você tem faixas de frequências diferentes e em cada faixa você põe um sinal de AM, tá? Amplitude modelada. Com um grau de modulação que carrega a voz. Então, você pega o sinal AM, que é a modula envoltória, certo? Ok. A modulação, a transferência de modulação é testada pela emissão de 7 bandas de ruído, em oitavas, naquelas oitavas daquela norma que eu falei, né? A 672, né? Tá? 14 frequências de modulação, dando um total de 98 combinações, tá? Então, uma ponderação é feita desse fator de redução, índice de modulação, né, de 0 a 1, igual a M mesmo, igual a M, né? Correspondente a 0, muito ruim, modulou muito, então você não tá, você pegou a voz e modulou demais e não percebeu nada, né? E 1 chegou perfeito, tá? É o contrário, né? É isso, achei o contrário. 0, modulação 0, a voz chegou perfeita. E 1 chegou totalmente distorcida, né? Então acho que é o contrário, né? Existe um outro tempo de medição, que é o tempo de... essa tradução é de um livro em inglês, né? Em britânico, né? Tempo central, tá? TS. Então, não vou explicar isso. Mas aqui tem algumas tabelinhas que você encontra na praça aí, né? Que foi muito difícil medir. Então, basicamente isso. Como é muito difícil medir o STI, você dá o tempo central aí, né? Tem a ver com a resposta impulsiva. Você mede um tempo específico de decaimento da resposta impulsiva e você tem esse TS aí, tá? Vamos lá. Então, aqui a norma, essa eu tirei da norma. No Brasil, a revisão dela é 2018. Ela veio em 2016, mas no Brasil você pode baixar na federal aí em 2018. Aqui as 14 frequências, tá bom? De modulação, né? Aqui tem o sinal original e o sinal modulado, tá? Então, aqui você faz o sistema, um gerador de ruído, você faz um AM, né? Tá? Bota o canal subteste, que é o seu auditório. Você faz um filtro passa-banda daquelas faixas, aqueles canais que eu mostrei lá anteriormente, né?
E aí você faz isso aqui é a banda, né? A banda é a largura de faixa. Você faz o detetor AM, tá? Para ver o índice de modulação. Basicamente isso, detetor de envoltório. Tá bom? E vai fazendo para isso para 125, não, perdão, os filtros estão aqui, ó. 125, 250, 500, então são 7 frequências, né? 150 é o equalizador básico, né? De 125 até 8K. Tá bom? Ok, então, aula é isso, né? Queria acabar um pouco antes, né? Explicar a prova. Tudo bem? Alguém tem dúvida desses slides anteriores aí? Alguma dúvida? Desculpa essa cuspidela de coisa, né? Mas essa é uma aula de fechamento, é a última aula, né? Então, eu quis juntar as coisas que ficaram soltas, mas que a gente acaba não dando, então, uma pinceladinha aí, né? Os outros cursos que a gente dá no cursos de limitados, né? São limitada, eles vão tratando, um trata disso, então tem em mais 2 ou 3 cursos a gente trata dessas coisas aí com mais detalhe, né? Aqui é só uma pinceladinha, né? Alguma dúvida sobre algum slide que ficou muito cebado aí, pessoal? Nada ficou bem explicado, hein, pessoal? Peço desculpas, né? Porque isso é um pupurri de coisas, né? Mas alguma coisa que não deu para entender nada? Posso prosseguir? Tá bom. As dúvidas aparecem na prova, né? Então, essa prova, pessoal, é mais simples, porque é o seguinte, não é que é mais simples. Eu vou deixar vocês fazerem, tem grupos de 5 alunos, tá? Então, ou laboratório mais um, o que for, né? Então, não precisa ser um grupo de laboratório, mas você pode fazer até em 5, né? Então, eu coloquei 5 questões. Essas questões, eu pediria que fizesse com mais cuidado, né? Nada que, né? Não dá para fazer assim rápido, mas as outras questões eram só teóricas, né? Então, isso aqui é teórico também, mas eu coloquei mais pesquisinhas, né? Ok, Renan, beleza. Então, eu falo. As referências, tá, pessoal? Eu botei um monte de referência. É o que eu uso mesmo, né? Esse primeiro aqui é o Bíblia mesmo, né? Tá de acústica, né? Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom para sistemas surround, né? Esse aqui é muito bom para acústica de pequenas salas, muito bom. Alto-falantes, isso aqui é muito bom, né? Esses dois são muito bons. Esse aqui também, sobre as medidas lá de percepção, tá? Aqui tem a acústica de voz, né, tá? E aqui teoria musical, certo? Então, basicamente, vocês procurem aí, vocês vão achar. Tem outros, lógico, mas aqui são as coisas que eu usei, né? Então, vamos lá. Primeira questão, fala das 3 escalas, né? Então, plotar as 3 e descrever a diferença. Basicamente, plota e descreve as diferenças entre eles, né? Certo? Depois, pesquisar qual a diferença dos formatos MIDI, né? 0, 1 e 2. Como os diferentes instrumentos. Exemplifica a diferença entre eles, né? No formato mesmo. Tem que pesquisar um pouquinho. Mas nada que uma Google não funciona, né? Pesquisa ilustre diferenças e explicações, instalação 3 mais 2, 3, 4 da ITU, da Surround, né? Tá? E aí, esse aqui sim, exemplifique na sua sala. Tira uma foto da sua sala, sala de estar, sala de vídeo aí, né? E fala, ó, vou usar tal, e coloca as dimensões da sala e bota. Esse aqui acho que é a única questão que vocês vão fazer individualmente. Cada um vai ter que fazer o seu, né? Pode fazer em grupo, mas coloca o nome das pessoas, né? Que colaboraram com vocês, né? Mas cada um submete o seu, tá? No outro dia vai individual. E coloca os colegas que ajudaram. Mas aqui você bota anexo da sua sala, né? Anexa a sua sala para você projetar o seu surround aí, né? Faça o resumo da norma SII, tá? Que a gente não explicou direito, exatamente para vocês procurarem, né? E descreva uma aplicação da mesma. Já vou dar dica que o pessoal de audição usa bastante ela, né? Pesquisa sobre a importância do tempo de reverberação. Aqui é uma pesquisa genérica e tem vários lugares também, né? Que fala de grandes salas de concertos. De 3 ou mais exemplos de salas com tempo de reverberação diferente, aplicação. Daqui eu acho que a mais difícil. Talvez a 1, né? A 1 é um pouquinho mais difícil, mas muito simples também. Tá? Essa daqui vai ser uma semana, porque são questão de 2,5, né? Aí pode fazer em 5, né? É a última prova. Tá bom? Então mamão com açúcar, hein? Certo? Então, não. Tá simples, né? Preferi fazer uma coisa assim, né? Pra fechar com mais calma, né?